boa noite. Boa noite. Papa Francisco participa de peregrinação de jovens de dioceses italianas com vigília na Praça de São Pedro. E diz a eles que o sentido da vida é compartilhá-la com os outros. Na Terra Santa, peregrinos percorrem caminho de Emaús. Dia do Exército é celebrado em Brasília com marcha e condecorações. Quem foi o índio guerreiro e católico considerado um dos fundadores de São Paulo? No Dia dos Santos das Causas Urgentes, devotos se apressaram para agradecer as graças alcançadas por intercessão de Santo Expedito. Em Minas Gerais, Justiça leva a cidadania para pessoas em situação de rua. Crimes digitais. Veja o que fazer para proteger contas invadidas em redes sociais. E o crescimento do mercado de beleza masculina. E a história de uma família que atua há mais de 100 anos nessa atividade profissional. Festa da Divina Misericórdia. E a primeira reportagem da série sobre a devoção a Jesus Misericordioso. 19 de abril, terça-feira, da oitava de Páscoa. O Canção Nova Notícias está começando. Cerca de 70 mil jovens e adolescentes se reuniram com o Papa Francisco no Vaticano durante um encontro promovido pela Conferência Episcopal Italiana. Em seu discurso, Francisco afirmou que o sentido da vida é compartilhá-la com os outros, não fechá-la em si mesma. A alegria da ressurreição tomou conta da Praça de São Pedro. Música, testemunhos, oração e muita festa envolveram os grupos da Pastoral Juvenil de diversas dioceses italianas que vieram se encontrar com o Papa Francisco. A princípio, o público-alvo deste encontro era um pequeno grupo pertencente à Conferência Episcopal Italiana. Mas, como contou o cardeal responsável por esta comissão, foi o próprio Papa Francisco, depois de uma reunião, que os motivou a abrir este evento para o maior número de pessoas possível. Segundo informações oficiais, mais de 67 mil adolescentes e jovens vieram aqui até o Vaticano para participarem do encontro. O pontífice fez um discurso espontâneo após ouvir alguns jovens que contaram suas experiências e fragilidades. Francisco disse que muitas vezes a escuridão nos assusta, mas o importante é não ter medo e sim colocar as coisas às claras. E ressaltou: não se fechem em si mesmo, é preciso sempre procurar ajuda. Cercate qualcuno que te acompanhe. O Papa encorajou a multidão de jovens peregrinos a não terem medo da vida e fez um apelo: tenham medo da morte da alma, da morte do futuro, do fechamento do coração. Disso vocês devem ter medo, mas da vida não. A vida é bela. A vida é para ser vivida e para doá-la aos outros. A vida deve ser compartilhada, não fechada em si mesmo. Chiusa in se stessa. O Santo Padre encerrou sua mensagem deixando o exemplo de Maria, que disse seu sim a Deus ainda na adolescência. O Papa disse que ela pode ajudar cada um de nós a enfrentar as dificuldades do caminho para que também digamos: eis-me aqui. Eccomi. Padre. O Papa abençoou os jovens e, antes de concluir a vigília, deixou uma última mensagem: que Jesus ressuscitado seja a força de suas vidas. Vão em paz e que todos sejam felizes. Felice tutti voi, in pace e con gioia. Na Terra Santa, franciscanos e peregrinos se encontraram para celebrar a manifestação de Jesus ressuscitado aos 2 discípulos a caminho de Emaús. Danúbia Gleiser traz essa história para a gente. Na Basílica da Manifestação de Jesus, uma bela imagem recorda o momento em que Jesus parte o pão com os discípulos de Emaús. Partilha que nesta celebração se faz por meio da palavra e da Eucaristia. A homilia foi feita pelo pároco latino de Jerusalém, Frei Amijad Sabara. Ele escutou seus lamentos, suas expectativas. Eles não tinham entendido. Eles pensavam em um Deus que poderia fazer tudo de acordo com sua maneira. Aqui Jesus os fez compreender que nem tudo acontece de uma maneira humana, pessoal, mas que a Escritura deve ser relida. Aqui tudo foi preparado, profetizado. A participação nasce aqui do partir do pão, da Eucaristia, da releitura da Bíblia que nos faz descobrir o sentido salvífico de nossa vida terrena e também de saber compartilhá-la com os outros.
Para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Tema do sínodo que os franciscanos presentes em Emaús Alcubabe, cuja maioria da população é muçulmana, buscam colocar em prática. Aqui encontramos Jesus que veio para caminhar com os 2 discípulos que tinham fugido de Jerusalém, porque não se sentiam seguros. Ele fez esse discurso para os 2 discípulos, por isso ele está perto do homem que caminha nesta vida. Para mim, que vivo aqui, é muito importante, onde há apenas uma família cristã entre os muçulmanos. Na atitude de escuta dos discípulos está o convite do sínodo a todos. Nas palavras do Papa Francisco, uma igreja sinodal é uma igreja que escuta. Após a partilha da palavra e da Eucaristia, ao final da celebração, o gesto de Jesus de partilhar o pão com os discípulos foi realizado pelo vigário da custódia da Terra Santa. Foi um belo dia para eu ser abençoada e ver o povo santo que está aqui hoje. A missa foi maravilhosa, nós realmente gostamos. Hoje é dia de Santo Expedito, santo das causas urgentes. Nós vamos a São Paulo conversar com Rodrigo Luiz sobre essa devoção que atraiu muitos devotos nesta terça-feira. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para você e boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Realmente, os devotos de Santo Expedito compareceram em peso e a repórter Aline Mércio foi até a capela de Santo Expedito no Jaçanã, aqui em São Paulo. Com nossa equipe, ela registrou as graças alcançadas por meio da intercessão desse soldado romano que teve uma linda conversão. Dona Ana Rosa chegou cedo para agradecer ao santo padroeiro das causas urgentes. Ela recebeu a cura da dor que tinha na perna há pelo menos 2 anos. Hoje eu vim agradecer a Santo Expedito por esse milagre, porque todos que eu peço ele me atende. E esse ele me atendeu. Já para a Dona Leonor, a gratidão é pela cura após um acidente doméstico. Aquela parte da vassoura que tem em cima enfiou dentro do meu olho. Eu não estou enxergando nada, mas eu pedi para Santo Expedito, para Santa Luzia, para não deixar eu ficar cega. O médico falou que foi um milagre. Todos os anos, muitos fiéis lotam aqui a capela de Santo Expedito, no bairro do Jaçanã, em São Paulo, para pedir pelas causas urgentes. E a história de Santo Expedito também envolve a urgência na sua conversão. Segundo a tradição, Santo Expedito iria se converter quando o maligno queria impedir e pedia para que ele fizesse isso amanhã. O santo, porém, disse hoje e mostrou essa urgência. Se converteu e morreu como mártir. Santo Expedito segura na sua palma, na sua mão, a cruz, dizendo hoje da nossa conversão e também a palma do martírio, mas também pisando sobre o covo, que é para nos ensinar a pisar sobre as coisas que o demônio nos oferece, para dizer que a cruz foi mais forte do que ele. Os milagres acumulados do santo, que também é padroeiro dos militares, são muitos. Inclusive na organização da festa da Capela do Jaçanã, que contou com a autorização para ter a missa campal nesta volta do público presencial, poucas horas antes de ser realizada. Tudo que você está vendo hoje aqui foi um milagre da última hora. Por isso, o Santo Expedito, como é chamado, o santo da última hora. Então, não postergar as coisas para o dia de amanhã. E esta semana vai acontecer a instalação da Basílica de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Tatuí, interior de São Paulo. A celebração, presidida pelo bispo de Itapetininga, Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, está marcada para quinta-feira, dia 21, às 4 da tarde. A elevação faz parte das comemorações dos 200 anos de existência da igreja. Somente o Papa pode dar autorização para esse reconhecimento. Ao todo, existem 4 basílicas maiores no mundo, todas em Roma. Já as basílicas menores são mais de 1.500 espalhadas pelo planeta. Geralmente são locais que recebem um grande número de peregrinos pelos tesouros sagrados que guardam ou pela sua importância histórica. Daqui a pouco a gente volta. Você sabe quem foi o índio guerreiro católico, considerado um dos fundadores de São Paulo? Até daqui a pouco. Vamos falar sobre cidadania? Em Minas Gerais, pessoas em situação de rua na capital
puderam hoje regularizar sua situação eleitoral para ir às urnas em outubro. Votar. Este é um ato capaz de transformar um país e a vida de milhões de brasileiros. Assim são as eleições que este ano acontecem no dia 2 de outubro. Oportunidade de exercer a cidadania que será possível para pessoas em situação de rua de Belo Horizonte. Elas puderam regularizar sua situação eleitoral nesta terça-feira, em uma ação realizada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que contou com a parceria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Principalmente com relação ao TRE, a direção do foro participa hoje aqui, buscando, nós criamos, montamos os guichês aqui, para que essas pessoas possam estar aqui hoje, fazendo o seu registro eleitoral. Alguns se perderam no tempo, então nós vamos buscar resgatar. Rodrigo foi um dos primeiros a chegar. Ele sabia que estava pendente com a Justiça Eleitoral. Tinha que marcar horário, agendar e tudo para poder ir, ou então mexer no site, pelo online. E eu não sei mexer nesse negócio, aí aqui para mim ficou mais fácil. A atividade aconteceu em um centro de referência da população de rua e contou com a participação de outros órgãos públicos, entidades privadas e organizações sociais que ofereceram outros serviços à população. A ação aqui vai muito além da simples regularização de um documento. É sobre dar visibilidade a uma população quase sempre invisível. Para que essas pessoas possam ser tratadas como um ser humano, uma pessoa, e exercer a sua cidadania, ter direito de exercer a sua cidadania, que é ir e vir. Então o Estado também estar presente nos lugares onde eles estão, é fomentar e é garantir também essa promoção de direitos. Marcelo fez questão de fazer o seu título, porque sabe que poder votar esse ano é a chance de mudar sua realidade. Eu decidi porque, como a votação vai ser bem melhor para mim e para todos, E para estar procurando melhorar também a minha vida também, Então ficar tudo ok. Que bom, Agora a gente muda de assunto para falar do Exército Brasileiro, que completa hoje 374 anos de existência. Por isso, nossa conexão agora é com Ronaldo da Silva, em Brasília. E houve homenagens na capital do país. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite a vocês e boa noite a tanta gente que nos acompanha Brasil afora. A cerimônia foi realizada no Quartel-General do Exército e reuniu autoridades civis e militares que foram condecoradas com medalhas em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade. O presidente Jair Bolsonaro também participou do evento. No dia 19 de abril também é comemorado o Dia do Exército Brasileiro. Para marcar a data, uma cerimônia foi realizada no Quartel-General do Exército, na zona central de Brasília. As medalhas de Ordem do Mérito Militar e do Exército também foram concedidas a autoridades e militares com relevantes serviços prestados à nação. Participaram do evento o presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e demais autoridades. No discurso, o Bolsonaro agradeceu aos militares pelos serviços prestados ao país e disse que o Exército é um importante guardião da Constituição Federal e vai prestar auxílio nas eleições de outubro. Nesta quinta-feira, 21 de abril, Brasília completa 62 anos e, para comemorar, a semana está cheia de atividades. A programação foi elaborada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. O aniversário da capital federal volta a ser festejado após 2 anos de interrupção de comemorações presenciais por causa da pandemia da Covid-19. O projeto Sorria Brasília ocorrerá entre os dias 19 e 24 de abril, com shows, mostras de cinema, exposições, feiras de economia criativa, espetáculos populares e apresentações de orquestras. De acordo com a Secretaria de Cultura, as atividades não têm foco apenas no entretenimento, mas exaltam a memória cultural por meio de exposições que colocam em dinâmica aspectos históricos. No plano piloto, 12 espaços poderão ser visitados durante a semana de aniversário de Brasília. As atividades também acontecerão em algumas cidades satélites. No Gama, por exemplo, será reaberto o Museu do Catetinho. O local está fechado desde o início da pandemia. Durante o período, a primeira residência oficial do ex-presidente
ex-presidente Juscelino Kubitschek passou por uma revitalização. A estrutura simples feita de madeira ficou conhecida como Palácio de Tábuas. A visitação permite o acesso à suíte presidencial, quarto de hóspede, entre outros. Objetos, roupas e imagens do ex-presidente JK também revivem a memória do DF. Outra atração muito querida pelos brasilienses é o Cine Brasília, que terá uma maratona de obras audiovisuais, que será transmitida à meia-noite do dia 22 de abril. Uma semana de muitas atividades para matar a saudade de comemorar o aniversário da capital do país. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e também os cuidados que a gente tem que ter com crimes digitais, porque ter uma ou mais contas em rede social invadidas pode causar grande dor de cabeça, porque são nelas que colocamos fotografias, endereços e as contas bancárias também, né? Mas existem maneiras para proteger as suas contas e prevenir dessas invasões. Natália é esteticista e utiliza suas redes sociais para divulgar seu trabalho. No fim do ano passado, ela percebeu uma movimentação estranha nas postagens em seu perfil pessoal e profissional. Não é nem tanto pelos seguidores, mas é mais pelo trabalho mesmo, de ter várias coisas arquivadas ali que a gente acaba nem salvando no celular. Então, foi uma situação bem ruim, eu perdi tudo praticamente. E-mails e mensagens utilizando links são mecanismos usados pelos criminosos para invadir contas digitais. Foi através desses meios que Natália teve sua rede hackeada. Eu estava acessando pousadas, procurando pousadas em Paraty. E, de repente, eles mandaram um link para eu participar de um sorteio e não era nada disso. Após ter sua conta invadida, é preciso realizar um boletim de ocorrência que pode ser feito online pelo site da Polícia Civil do seu estado. Depois, a orientação é entrar em contato com o aplicativo invadido. De posse do boletim de ocorrência, ele faz um novo contato com a administração daquela rede social, com o suporte daquela rede social e solicita a recuperação daquela conta. Muitas vezes, os aplicativos estão vulneráveis, pois possuem senhas fracas, como datas de nascimento ou frases comuns, risco que ameaça informações valiosas em contas invadidas. Monte um código e nesse código coloque letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. E senhas de no mínimo 8 caracteres, porque aí a dificuldade da pessoa quebrar uma senha dessa vai ser muito grande. Outra maneira de proteger suas contas é com o recurso de verificação de 2 etapas ou autenticação de 2 fatores. Essa autenticação de 2 fatores, mesmo que a pessoa consiga descobrir a sua senha, você é obrigado a fornecer também um código no momento do ingresso da conta. Esse código normalmente é gerado por plataformas externas. Assim como você acessa a sua conta bancária, ele pede um token, é o mesmo processo que você pode fazer na sua conta da rede social. Desde 1940, o Brasil celebra o Dia do Índio em 19 de abril. Vamos agora a São Paulo conversar com Rodrigo Luiz e conhecer mais sobre um dos grandes personagens da nossa história, da história do nosso país. Rodrigo. Estamos de volta para conhecer esse personagem, mas antes, mais uma curiosidade. Você sabia que o Dia do Índio foi criado durante o primeiro Congresso Indigenista Interamericano realizado no México? A partir daí, nosso país instituiu no calendário oficial como um reconhecimento da cultura indígena na formação do povo brasileiro. Por isso, nossa equipe conta hoje a história do Cacique Tibiriçá, índio guerreiro católico que ajudou na fundação de São Paulo. É no pátio do colégio, berço da capital paulista, que o museu guarda raridades indígenas que ajudam a contar a história de São Paulo. A maquete reproduz o que era o Planalto de Piratininga lá pelos idos de 1554, data de nascimento da cidade. Assim como em todo o país, várias tribos ocupavam este território quando os portugueses, acompanhados por religiosos da Companhia de Jesus, chegaram em terras paulistas, por volta de 1549. Entre os indígenas estava o cacique Tibiriçá, líder dos tupis. José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega o converteram ao catolicismo, o batizaram com o nome de Martim Afonso e, no mesmo ato, batizaram cerca de 15 mil índios. E ao se converter os índios por essa
até por essa visão de fidelidade ao chefe tribal, aquilo que o chefe adere, geralmente a tribo toda adere. O casamento de uma filha de Tibiriçá com o português João Ramalho deu origem à primeira família paulista. Então, sem a ajuda do Tibiriçá, São Paulo não existiria e certamente a configuração do Sudeste seria outra. O cacique Tibiriçá faleceu em 25 de dezembro de 1562, conforme relatos do próprio padre José de Anchieta. Foi enterrado com honras na igreja dos jesuítas e depois, por sua importância histórica para a cidade, foi trasladado para a cripta da Catedral da Sé em 1933. E é aqui que repousa o corpo do primeiro índio católico de São Paulo. A primícia da fé católica em solo paulista, né? Foi pelo batismo dele que vieram os batismos de tantos outros e foi pela ajuda dele que os jesuítas conseguiram evangelizar aquele local. Então, daí a importância de colocar, né, a sepultura de Tibiriçá logo abaixo do altar principal, da principal igreja da cidade, dedicada aí ao apóstolo dos gentios, né, que é São Paulo. Antes de encerrar nossa participação, um convite para quem está na Grande São Paulo. No próximo sábado, acontece aqui o Kairos da Misericórdia. O evento celebra a Festa da Divina Misericórdia, instituída por São João Paulo II. Mais informações sobre como participar, acesse o site saopaulo.cançãonova.com. E amanhã, logo cedo, tem notícias direto daqui do estúdio da Canção Nova, na capital paulista, a partir de 9h30 da manhã, logo depois do programa Sorrindo para a Vida. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, obrigada, Rodrigo. E na África do Sul, as chuvas dos últimos dias provocaram inundações e morte de mais de 400 pessoas. A busca por desaparecidos continua apesar do anúncio de tempo chuvoso. A quarta-feira terá predomínio de ar seco e frio no país, Adriana. Boa noite para vocês aqui no estúdio, boa noite a todos em casa. Vamos começar falando das chuvas, porque há o alerta para chuvas fortes na costa do Nordeste, com altos acumulados no litoral sul da Bahia, com 40 milímetros de chuva. O ar frio avança pela região, o que deixa o clima mais fresquinho, com máximas que podem chegar aos 28 graus em Salvador, 29 graus em Recife, 31 graus em Natal, Fortaleza e São Luís e 30 graus em Teresina. As temperaturas estarão elevadas no norte, onde a chuva vai cair em forma de pancadas em todos os estados. Os termômetros podem bater os 30 graus em Porto Velho, 31 em Rio Branco, 33 graus em Palmas e 33 graus em Boa Vista. Ou seja, você da região não terá um dia tão ameno assim, porque faz calor e fica abafado. No sul, sudeste e centro-oeste, a quarta-feira estará mais estável, sem muita chuva. O ar frio e seco toma conta das regiões e as pancadas de chuva aparecem na costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, além do norte do Mato Grosso, onde pode haver grandes acumulados. E o sol predomina no sudeste e as temperaturas não sobem tanto. Em São Paulo, máxima de 26 graus, 29 graus no Rio de Janeiro, máxima de 29 também em Belo Horizonte e 32 graus em Vitória. Volto com vocês aqui, Reinaldo e Adriana. Obrigado, Yara. E agora nós vamos ver como está a situação na África do Sul. A lama e os escombros não foram suficientes para impedir os moradores da costa leste da África do Sul. Eles se agarram à esperança de encontrar pertences e resgatar parentes desaparecidos após a inundação atingir a área. Glória mora na região atingida. Ela diz que muitos perderam a vida e que há pessoas soterradas em suas casas. Pelo menos 14 mil pessoas estão desabrigadas e inúmeras famílias em luto por perder alguém após a enchente. O relatório da equipe de buscas aponta que 450 pessoas perderam a vida. A Força de Defesa Nacional da África do Sul deslocou 10 mil soldados para tarefas como limpeza e transporte de ajuda. Mais de 40 mil pessoas foram afetadas pelo desastre. O governo direcionou fundos de emergência para ajudar as pessoas sem abrigo, energia ou água. Uma tragédia que, dizem especialistas, se tornará mais comum à medida que o clima esquenta.
Para muitos cientistas, a costa leste sul-africana é uma das principais regiões do mundo a sentir os efeitos do aquecimento global. O mercado de beleza para homens cresceu cerca de 70% nos últimos anos, com destaque para as barbearias. A reportagem que vamos ver conta a história de pai e filho que unem amor a esta atividade profissional com tradição familiar há mais de 100 anos. O tempo passou e a barbearia Barbosa e Filho se modernizou. Saiu da garagem e agora une diversão com tradição. Seu Antônio, o papai, como se refere Ivan, é responsável por dar início a essa trajetória. Num sábado ele falou assim, vai no salão que hoje você vai cortar meu cabelo. E eu tremi, né? Falei, vamos embora, pai. Aí cortei, cara, mas eu me lembro que ficou bem ruim, mas ele, para não me desmotivar, falou, filho, foi o melhor cabelo que você cortou até hoje do papai aqui, que é o primeiro e quero que você mantenha. O conceito de barbershop ganhou espaço e, além de qualidade e conforto, é necessário diversificar os serviços. E os clientes chegam hoje na barbearia, chegam com a fotografia. Eu quero meu cabelo desse jeito. Aí você tem que saber que cabelo que é aquele, né? Os nomes do cabelo, se fica bom para ele ou não, tem que estudar visagismo. Então hoje se exige muito, né, esse novo conceito de barbearia. Do antigo ao atual, ser barbeiro vai além de cortar o cabelo. É um dom que vai das mãos ao coração e é capaz de passar de geração em geração. Tem muita gente que fala, né, que não dá certo trabalhar em família, que tem briga, que tem isso, aquilo, mas aqui a gente vê uma realidade totalmente diferente. É uma realidade leve, uma realidade, uma relação, além de pai e filho, uma relação de amigo. Amizade que se sente também nos clientes. O William acabou de dar um tapa no visual e subiu um estágio nessa relação. O seu barbeiro de anos agora será padrinho de casamento. Já a amizade nossa não é mais profissional, nem como cliente e amigo, mas como já é difícil falar até, quer até frequentar o lugar. É excepcional, falar a verdade aqui, companheirismo, conselho. Por aqui, cortar o cabelo nem sempre é a prioridade. O Ivan e suas histórias têm como objetivo fidelizar, além de clientes, amigos. Já o Ramon agradece por unir suas maiores paixões. São valores que só ele pôde passar para mim e eu, graças a Deus, pude estar dando continuidade nisso. Tem uma sensação de gratidão poder estar trabalhando do lado dele. E, cara, é isso aí, sem palavras. E agora nós vamos voltar a Brasília, porque começa hoje uma série especial sobre a espiritualidade da Divina Misericórdia. É isso, Ronaldo? É, exatamente. Nós estamos na semana que antecede a grande festa da Divina Misericórdia. E a partir de hoje, você acompanha a série de reportagens sobre a devoção a Jesus Misericordioso. Nesta primeira reportagem, convidamos você a entender um pouco mais sobre Santa Faustina, a apóstola da Misericórdia. Mulher de piedade, de amor à oração, discípula da obediência e de uma grande sensibilidade às misérias humanas. Assim foi Santa Faustina, a apóstola da misericórdia de Deus. Nasceu na Polônia em 25 de agosto de 1905 e recebeu de batismo o nome de Helena. Mas após entrar na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, passou a ser chamada de Irmã Maria Faustina. No dia 22 de fevereiro de 1931, no próprio convento, Irmã Faustina teve uma visão de Jesus misericordioso, a mesma que depois foi pintada em quadros a pedido do próprio Jesus. Nosso Senhor também disse a Santa Faustina que, por meio dessa imagem, muitas graças seriam alcançadas por aqueles que acreditassem na misericórdia de Deus. E aqui a gente tem o fundo preto que lembra a escuridão, o pecado, a morte. E se nós tirarmos Jesus desse fundo preto, fica só o preto, a escuridão. Santa Faustina morreu aos 33 anos de idade de tuberculose. Antes de partir, seguiu o direcionamento do seu confessor, Padre Miguel Sopótico,
e deixou escrito, em forma de diário, os diálogos que tinha com Jesus e o amor a essa devoção. Toda devoção, ela só pôde chegar ao que nós temos hoje em nossos dias graças à ajuda visível do Padre Miguel. Quando ela ficou doente, ela não pintou a imagem, não divulgou o Terço da Divina Misericórdia, não saiu para divulgar a novena, a festa e todos, porque ela não saiu para divulgar, ela não saiu anunciando, ela viveu na sua congregação. A partir dessa realidade, a devoção da Divina Misericórdia começou a crescer na Polônia e expandiu rapidamente para todos os continentes. Em 1931, a realização de uma festa da misericórdia, de acordo com os escritos de Santa Faustina, também foi um dos pedidos de Jesus feito a ela. O objetivo era que o momento não acontecesse apenas como um dia para lembrar da presença de Jesus misericordioso no mundo, mas também para levar o devoto a uma experiência de profunda oração, piedade e recebimento de graças. A festa da misericórdia foi implantada pela Igreja no dia da canonização de Santa Faustina há 22 anos. Na oportunidade, o Papa João Paulo II instituiu no domingo, após o da Páscoa, o Dia da Misericórdia. O padre Ednilson de Jesus se emociona ao recordar este momento. Foi uma resposta de Deus muito forte, que provou realmente que a devoção era mais que uma devoção, era o que Deus queria para a igreja. Nesse contexto, a festa da Divina Misericórdia passa a ser a manifestação de devoção mais importante na celebração do amor misericordioso de Jesus. Então, participar da festa da misericórdia é participar desse novo nascimento para uma vida nova. Então, eu creio que a melhor forma é participar da novena, se confessar durante este período e comungar no dia da festa. Mesmo com o passar dos anos, a mensagem da Divina Misericórdia permanece atual e a sua propagação tem a capacidade de formar uma civilização que reflete a vontade do Senhor e alcança a misericórdia do Pai, como acontece no Brasil. E sobre essa devoção em terras brasileiras, você acompanha detalhes na reportagem de amanhã. Nesse primeiro episódio da série, você assistiu trechos de Santa Faustina, o filme, uma produção da Dramaturgia da Canção Nova, que será exibida na noite do próximo sábado, 23 de abril, às 8 da noite, na programação da TV Canção Nova. E amanhã, no segundo episódio da série, você confere como foi a chegada da Congregação das Irmãs de Jesus Misericordioso no Brasil. Por hoje é só, volto com vocês no estúdio. Obrigado, Ronaldo. E a festa da Divina Misericórdia começa já na quinta-feira aqui na Canção Nova. Eu estarei nesta festa, estarei pregando na sexta-feira de manhã. Nós esperamos por você aqui na Canção Nova. O Canção Nova Notícias termina por aqui. Reveja essas reportagens no site noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco às 8 horas ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 PHN. Uma excelente noite a você. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.